Olá pessoal, mais um Saúde é Vida começando para você aqui na programação da TV Câmara Campinas. E hoje nós vamos falar sobre o câncer de endométrio. E você, quer participar do Saúde é Vida? Já pensou em sugerir um tema para o nosso programa? Então mande sugestões para o WhatsApp. O DDD é o 19, o número é o 978293776, vai aparecer aí na sua tela. Também um QR Code para você acessar pelo celular. O câncer de endométrio é o sexto câncer mais comum em mulheres no Brasil e no mundo, afetando milhares de pacientes a cada ano. Esse tipo de câncer teve um aumento expressivo nas últimas 2 décadas, considerando apenas os tumores ginecológicos. A doença fica atrás somente do câncer de colo do útero. Para falar sobre esse tema, a nossa convidada do programa de hoje é a Anquinar Calabrich, oncologista da Comissão de Ética do EVA, Grupo Brasileiro de Tumores Ginecológicos e titular da DASA Oncologia. Doutora, muito obrigada pela sua participação aqui no Saúde é Vida. Olá, Ana Paula, é um prazer estar aqui com vocês, conversando sobre esse tema que é extremamente importante, o câncer de endométrio. Sim, com certeza, doutora. Vamos começar então explicando, para o pessoal de casa, quem está acompanhando aqui o Saúde é Vida, o que é o câncer de endométrio, doutora, por favor. Isso é uma pergunta muito importante, Ana Paula, porque as pessoas confundem, né? O útero dá dois tipos bastante comuns de doença. Um é o tumor de colo de útero, que é aquela parte mais externa que fica em contato com a vagina. E esse é o tumor ginecológico mais frequente e ele está associado com o vírus do HPV. E o outro tipo de tumor muito comum no útero é o câncer de endométrio. O câncer de endométrio ele se origina na parte de dentro do útero, naquela parte que a gente descama durante a menstruação, chamado endométrio. E aí, por isso que umas pacientes confundem, mas eu faço o meu preventivo, eu não consegui detectar meu câncer de endométrio, porque o exame preventivo, que a gente conhece chamado Papa Nicolau, ele é capaz de detectar lesões pré-malignas no colo do útero, enquanto esse tumor ele fica lá dentro do útero e não é capaz de ser detectado pelo exame preventivo que a gente chama Papa Nicolau. Doutora, então a partir disso, acho importante a gente falar como então o câncer de endométrio ele é diagnosticado, já que o Papa Nicolau não é esse exame, O ultrassom, aquele transvaginal, ele consegue identificar esse câncer? A grande vantagem, Ana Paula, do câncer de endométrio é que ele dá sintomas muito cedo. Por quê? Porque ele dá sintomas de sangramento. Então, você pode, apesar de você não ter um exame de rastreamento efetivo, como é o Papa Nicolau para colo de útero, você tem um sinal de alerta muito precoce, que é o sangramento vaginal, principalmente em mulheres na pós-menopausa. E aí já é o primeiro sinal de alerta. Toda mulher na pós-menopausa que sangra deve imediatamente procurar o seu ginecologista. Claro que a grande maioria das causas, elas são benignas desse sangramento, mas a incidência do câncer de endométrio aumenta muito na pós-menopausa e é o principal sintoma de alerta. E por ser um sintoma de alerta numa doença ainda muito cedo na doença, é indicado você fazer investigação e aí o ultrassom transvaginal é um excelente exame para detectar o que a gente chama de espessamento endometrial. O endométrio ele fica maior do que o seu tamanho habitual e isso, no exame de imagem de ultrassom, também é um sinal de alerta que deve levar à investigação mais profunda. Doutora, agora existem quantos tipos de câncer de endométrio? Quando a gente fala de câncer de endométrio, realmente existem vários tipos, né? O mais frequente é chamado carcinoma endometrioide, tá? Esse que corresponde à maioria dos casos, e muitos deles estão associados a um fator de risco que a gente vai discutir aí, que é a obesidade. Existem outros subtipos mais agressivos, que podem acontecer os células claras, os serosos, né? Esses são a porcentagem menor, então a gente está lidando, a maioria das vezes, com um carcinoma chamado carcinoma endometrioide do endométrio, tá? Doutora, o que causa o câncer de endométrio? Acho importante a gente reforçar, as causas aqui
para quem está assistindo, acompanhando o nosso programa. Você já deu na sua introdução que é um tumor que está crescendo a sua incidência. Por quê? Porque é um tumor que está muito relacionado ao estilo de vida, principalmente a questão da obesidade. Enquanto alguns tipos de tumores, como colo de útero, está indo na contramão, está descendo pela vacinação, pela prevenção, o tumor de endométrio está aumentando essa incidência mundialmente, porque é um tumor que está relacionado ao hormônio e obesidade está relacionada a um desbalanço hormonal. Então, o sedentarismo, a obesidade, o diabetes são fatores de riscos importantes para o tumor de endométrio. Existe também uma parte que está relacionada a síndrome familiar, essa não é tão frequente, é menos de 15% dos casos, mas é importante também pacientes que têm história familiar de câncer de endométrio ou câncer de intestino podem ter essa síndrome associada. Mas a obesidade é um fator de risco muito importante e com o aumento da obesidade mundial, a gente tem visto aumento da incidência do câncer de endométrio. Doutora, aproveitando a questão da obesidade, eu gostaria que você explicasse, né, qual que é a relação desse ganho de peso com a chance da pessoa desenvolver esse câncer, né? Queria que você esclarecesse isso para quem está acompanhando a gente. As pacientes que são obesas, elas têm uma maior produção de hormônio no seu organismo, porque esse hormônio não é só produzido no ovário, ele também é produzido na gordura periférica da gente. Então, essas pacientes obesas, elas têm uma maior produção de hormônio, principalmente de estrógeno, e, consequentemente, esse útero ele fica mais exposto a essa quantidade maior de estrógeno no seu organismo, além de haver um desbalanço de outros metabolismos, principalmente do açúcar, né? Pela questão da obesidade. Então, essas pacientes que têm essa hiperexposição de estrogênio, que é o principal fator de risco para o câncer de endométrio, então também menor atividade física, que é outro fator que pode levar a maior incidência de tumor. Pacientes, por exemplo, que nunca tiveram filho, é outro fator de risco associado. Então, tudo que está, ou que fizeram até mesmo exposição hormonal prolongada, com estrógeno isolado, também é outro fator de risco. Por causa disso, esse hormônio ele vai agir no endométrio, no útero, estimulando o crescimento dessas células, e o câncer nada mais é do que o crescimento desorganizado da célula. Então, se você está estimulada a crescer, isso pode levar ao desenvolvimento do tumor. Doutora, além desse sangramento, né, que a senhora mencionou no começo, né, da nossa conversa, existem outros sintomas que a mulher pode ficar aí atenta, né, quando surgirem? Sim, além do sangramento, que é o principal fator de alerta, acontece em mais de 90% dos casos, você pode ter uma dor pélvica, um desconforto, um aumento do volume abdominal, uma alteração do ritmo intestinal. São sintomas um pouco inespecíficos, mas toda paciente que está com esses sintomas abdominais persistentes, principalmente por mais de 15 dias, deve ser o sinal de alerta para você iniciar alguma investigação. Para a gente explicar um pouquinho, doutora, essa dor pélvica, né, é aquela dor bem abaixo aqui da barriga, né? Que a gente chama a dor no pé da barriga, né? Que muitas pacientes confundem com dor de bexiga, porque está muito próximo, o útero está muito próximo da bexiga. Às vezes pensam até que pode ser infecção urinária, um desconforto, mas na verdade isso pode ser um peso, né? Uma sensação de peso lá no pé da barriga, lá embaixo, que pode estar relacionado a alguma alteração de endométrio, mas também de outros tumores ginecológicos, tá? O câncer de ovário também pode se manifestar dessa forma, até mesmo o câncer de colo de útero. Então, todos esses órgãos ginecológicos aí embaixo, quando tem algum tipo de doença, podem se manifestar com essa sensação de peso no pé da barriga. Doutora, você falou um pouquinho sobre os fatores de risco, né? Além da obesidade, que é um deles, tem também a questão genética, que você mencionou um pouquinho, né? Gostaria que você explicasse sobre esse fator. Algumas pacientes, elas têm uma alteração genética associada. Essa alteração genética ela pode ocorrer porque ela desenvolveu ao longo da vida, mas uma parte delas está relacionada ao que a gente chama de síndrome hereditária. É algum gene alterado que vai pulando de mãe, de avó para filha, para neta. Então, quando a gente chama isso, você tem um risco genético hereditário associado, e a principal síndrome associada é chamada síndrome de Lynch, que não só aumenta o risco de câncer de endométrio,
como também aumenta o risco de câncer de intestino. E por isso, quando algum familiar tem esses tumores, é necessário você fazer a investigação neste familiar acometido pela doença, para ver se ele tem esse risco genético, e aí os outros familiares devem ser investigados. Por que que isso é importante? Porque você pode fazer prevenção de algumas doenças, né? Se você descobre que você é portador desse gene alterado, que ele aumenta o risco de câncer de endométrio e de intestino, você pode fazer medidas preventivas tanto de rastreamento, como colonoscopia, começando mais precocemente do que a população geral, e pode fazer alguns casos, depois de prole constituída, já tem seus filhos, você já pode inclusive indicar esterectomia em alguns casos. Doutora, tem chance de cura o câncer de endométrio, né? Quantos porcentos aí a mulher tem a chance de se curar mesmo dessa doença? Câncer de endométrio, quando é detectado precocemente, ele tem altas chances de cura, mais de 90% de chances de cura, e muitas vezes a paciente só precisa de uma cirurgia. A partir do momento que ele vai crescendo, ele vai acometendo uma parte mais profunda do útero, chamado miométrio, a parte muscular, ou ele vai tendo envolvimento dos gânglios, né, que tem a gente na barriga, ou outros órgãos locais, acometimento do ovário, ou da parede da bexiga, porque estão todos os órgãos muito próximos, o tratamento vai se tornando mais complexo. Por vezes, a gente tem que fazer uma combinação de várias modalidades de tratamento, de cirurgia, de radioterapia, de quimioterapia. E nas doenças avançadas, a gente já tem incorporação de novos tratamentos que são chamados imunoterapia. A gente tem evoluído bastante no tratamento do câncer de endométrio, mas quanto mais precoce ser diagnosticado, maior a chance de cura. Até acho importante a gente falar desse diagnóstico precoce, né? E mais do que isso, né? Da prevenção desse tipo de câncer, né, doutora? Quais seriam as orientações, as dicas que você passaria aqui para as mulheres para se prevenirem, né, desse tipo de doença? Como o câncer de endométrio está associado à obesidade, o controle de peso, sem dúvida, é um importante fator para você prevenir, reduzir a chance de você desenvolver a doença. E não só o câncer de endométrio está relacionado à obesidade, câncer de esôfago, câncer de mama, câncer de vesícula. Então, o controle de peso é extremamente importante. A realização de atividades físicas, o controle da sua dieta, diminuir a quantidade de carne, aumentar a quantidade de fibras, de verduras e estar atento a sintomas de alerta, como eu falei, com sangramento, porque você deve procurar o seu ginecologista, deve fazer as suas consultas periódicas, os seus exames de rotina, para que seja detectado um tumor mais inicial com maior possibilidade de cura. E o ideal, como você falou, é prevenir, nem desenvolver. Você ter estilos de vida saudáveis para que você não desenvolva essa doença. Se tiver algum sintoma de alerta, detectar precocemente para que as chances de cura sejam maiores. Doutora, uma dúvida, né, que eu acho que é comum para as mulheres, né? Quem tem aquele ovário policístico ou mioma, essas mulheres, elas têm uma maior chance de ter algum tipo de câncer, seja do endométrio ou aí do colo do útero? Gostaria que você Essa é uma explicasse ótima isso. pergunta, uma ótima pergunta, Ana Paula. Primeiro, os ovários policísticos, eles estão associados a uma síndrome de anovulação. A paciente ela não ovula, então ela não tem a segunda fase do ciclo menstrual, consequentemente ela fica exposta a mais estrogênio por mais tempo. Então, sim, tem uma certa relação com aumento do risco do câncer de endométrio. Em relação aos miomas, não. Os miomas são tumores benignos, que são tumores causados por um crescimento do tecido do miométrio, que é o músculo do útero. Eles não se transformam em tumores malignos. Eles podem crescer, mas eles continuam sendo benignos. Então, o que às vezes tem uma confusão do diagnóstico nas imagens, mas isso é raro. Mioma é tumor benigno, não transforma para maligno, e a síndrome do ovário policístico pode sim dar um aumento do risco do câncer de endométrio. No caso da síndrome, né, do ovário policístico, tem alguma dica especial, né, para essas mulheres? Elas sempre têm que estar ali acompanhando por conta dessa questão hormonal, né, doutora? Perfeito. Hoje tem tratamento para isso, né? Existem terapias hormonais que você consegue regularizar o ciclo, né? Evitar que ela fique exposta, fazer com que a paciente ovule. Então é importante ter seu acompanhamento com o ginecologista para que você fique no seu ciclo menstrual regular.
Agora, doutora, como que a gente pode saber se o câncer de endométrio ele está na fase inicial? Tem algum sinal, né, que a mulher pode perceber aí no corpo? Existem duas formas. Primeiro, através dos sintomas mesmo. Quando você tem sintomas de dor, né, um aumento de volume abdominal, sintomas mais do que sangramento, isso já é um sinal de alerta de que o tumor pode estar fora do útero, né? Mas o que todo tumor, quando é diagnosticado, ele passa pelos exames que são exames de estadiamento. O que é isso? São exames que vão avaliar a extensão do crescimento da doença no corpo da paciente. Então, a gente começa com o exame de ultrassom para fazer esse rastreamento, essa detecção. E muitas vezes é preciso que ela faça uma ressonância de pelve, porque a ressonância é um método, caso ela seja diagnosticada, né, um método mais acurado para ver a extensão desse tumor em relação aos outros órgãos da pelve, como reto, bexiga, e muitas vezes complementado com tomografia do abdômen superior e tórax, para ver se esse tumor já foi capaz de cair nessa corrente sanguínea e parar em outros órgãos, o que a gente chama de metástase. Doutora, vamos falar um pouquinho agora sobre os tratamentos para esse tipo de câncer. Explicar quais tratamentos são os mais recomendados, inclusive falar um pouco sobre a imunoterapia, que eu acho que é uma área aí que é um pouco desconhecida, né? Eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre isso também. Perfeito. Então, quando a doença é diagnosticada precoce, ela pode receber só a cirurgia. Em alguns casos, a gente precisa fazer também a radioterapia, que é emitida radiação no local onde fica o tumor do útero para poder combater essas células que podem estar nessa região. E muitas vezes complementa também com a quimioterapia, que todo mundo já conhece. Quando a doença é mais avançada, ou seja, ela já foi capaz de se espalhar para outros órgãos que não o útero, é que a gente abre mão da imunoterapia, e a imunoterapia foi uma incorporação recente dentro da nossa realidade. Os estudos com imunoterapia para câncer de endométrio levou à aprovação há menos de 2 anos. Como é que funciona a imunoterapia? É uma medicação que ela ativa o seu sistema imunológico, e o seu sistema imunológico que vai combater o tumor. Não é uma medicação que age diretamente no tumor. Ela age estimulando que o seu sistema imunológico identifique o tumor como algo incorreto, anormal, e haja matando ele. Essas pacientes que têm síndrome genética, por incrível que pareça, são as que melhor respondem a esse tipo de tratamento, porque por ela ter esse defeito genético, o nosso sistema imunológico consegue reconhecer de forma melhor. Mas as outras pacientes também, elas têm se mostrado que tem benefício com essa imunoterapia e revolucionou o tratamento não só do tumor de endométrio, mas outros tipos de tumores, como pulmão, como melanoma. E para esses tumores, a imunoterapia já está há mais de 10 anos aprovada aí no nosso meio. Doutora, você disse que esse câncer ele é mais comum aí nas mulheres após os 50, acho que foi isso, né? Mas ele pode acontecer antes também, ali na faixa dos 30, dos 20, ou é mais raro? É mais raro, mas teve um estudo agora, a idade realmente é a partir de 50, 60 anos, mais de 60 anos. Teve um estudo agora apresentado no Congresso americano, que aconteceu agora em junho de 2024, mostrando o aumento dessa incidência de pacientes com câncer de endométrio entre 20 e 40 anos, que gira ao redor de 70% a 130% a mais. E todos esses fatores, e o risco foi associado ao aumento da obesidade nessa população. Então, a gente pode ter, sim, pacientes muito jovens, mostrando aí, se apresentando com esse tipo de tumor, e aí é muito importante, também o sangramento é um sinal de alerta, só que o que vai acontecer nesse sangramento? Esse sangramento ele vai ser entre os períodos menstruais. É o que a gente chama sangramento uterino anormal de uma paciente pré-menopausada. Além dela sangrar normalmente durante a menstruação, ela pode apresentar sangramentos entre um ciclo e outro, ou mesmo apresentar um sangramento muito importante no momento da menstruação. Também é um sinal de alerta nas pacientes pré-menopausadas. E nessas pacientes, muitas vezes, elas querem ter filhos. E aí a gente tem que abrir técnicas, né, de tratamentos. Em alguns casos, é possível até mesmo preservar a fertilidade dessas pacientes com alguns tratamentos que envolvem um ginecologista, um oncologista, uma decisão multidisciplinar aí, para ver se é possível a gente
combater essa doença, mantendo ainda a possibilidade de preservar a fertilidade dela. Doutora, acho importante a gente explicar aqui, né, para as mulheres, esse sangramento, ele é um sangramento pequeno, tem uma coloração específica ou não? Esse sangramento, ele pode ser de qualquer quantidade, pode ser um sangramento muito pequeno, e por isso que às vezes as pacientes não valorizam. Ah, eu só sangrei uma vez, foi muito pouco, eu nem me alertei para isso. Então, às vezes ela sangra, não valoriza, e aí quando é diagnosticada com sangramento maior, não precisa ter esse sangramento volumoso. Um sangramento de pequena quantidade já é um sinal de alerta. Às vezes esse sangramento não é sangue vivo, ele vem como uma borra de café, que é outra forma desse sangramento se manifestar. E a paciente até fica na dúvida se foi sangramento mesmo, né? Um sangramento mais escurecido. Então, qualquer tipo de sangramento, seja ele pouco ou muito, seja ele sangue vivo ou sangue mais escuro, deve ser um sinal de alerta. Agora uma outra questão, né, doutora, que eu acho que também gera bastante dúvida é com relação à pílula anticoncepcional. Se quem aí toma por vários anos a pílula pode também ter uma maior chance de ter esse câncer de endométrio, porque a pílula ela ingere hormônio ali, né, no nosso organismo. Mas a gente tem que entender que as pílulas hoje em dia elas são combinadas de estrógeno com progesterona, são pílulas controladas e a progesterona para o endométrio ela protege. Então, se você faz a sua pílula anticoncepcional de acordo com as recomendações de você fazer tanto estrógeno quanto progesterona, você não tem esse aumento de risco do útero, né? Principalmente porque as doses que se usam na pílula hoje em dia são muito baixas. O que a gente tem que estar com sinal de alerta hoje é um problema real, é o uso de hormônios com intuito estético. Muitas vezes os hormônios como a testosterona. Esses sim são hormônios que, se utilizados indiscriminadamente para fins estéticos, podem estar associados ao risco de desenvolver tumor. Por quê? Porque primeiro que você não tem essa segurança, o corpo da mulher não é feito, não, ele não vive de testosterona, o hormônio feminino é o estrógeno e a progesterona. Essas doses suprafisiológicas que a gente tem visto nas pacientes, elas estão associadas ao desbalanço hormonal, inclusive ao aumento de câncer de mama, de câncer de endométrio, a problemas hepáticos, né, hepatites. A gente tem que estar com um problema aí, alerta muito importante em relação a esses usos excessivos hormonais com fins estéticos. Doutora, até você tocou num ponto, né, da reposição hormonal. A mulher depois, né, começa a entrar na menopausa. Ela deve fazer essa reposição ou tem que ser uma coisa mais controlada por conta mesmo desse tipo de câncer, né? É um risco maior, não é? Outra excelente pergunta. A gente não deve ter medo da reposição hormonal quando ela está bem indicada e quando você conversa, ela é orientada por um especialista, tá? A reposição hormonal, para muitas mulheres, ela faz bem mesmo, porque na menopausa existem as ondas de calor, a perda de libido, né? A perda da vitalidade. E muitas mulheres precisam dessa reposição, inclusive para ter uma melhora da qualidade de vida, proteger a sua massa óssea. Mas isso tudo tem que ser conversado com a paciente, porque a reposição hormonal ela tem seus riscos. Então, se a paciente tem um histórico familiar de câncer de mama, isso deve ser conversado, tem que se investigar se também não tem uma síndrome de câncer de mama, porque a reposição aumenta o risco de câncer de mama, aumenta o risco de câncer de ovário, é pequeno, então você precisa conversar com a paciente sobre isso. Quando você coloca na balança os riscos e benefícios, né, e muitas pacientes vão precisar, e o que você precisa é dosar a quantidade de hormônio que você vai usar, evitar, como eu falei, doses exageradas, suprafisiológicas e monitorar também o tempo que ela vai precisar. Geralmente a reposição hormonal é indicada nos 5 anos pós-menopausa. A gente vê hoje mulheres usando com 15, 20 anos. Isso a gente não tem dados de segurança. O que a gente tem é quanto maior tempo de reposição hormonal, maior o risco de desenvolver tumores. E acho que o fundamental, né, doutora, sempre estar acompanhada por um especialista, né? Não fazer nada por conta. E isso acho que é imprescindível, né? Com certeza. Ninguém deve se automedicar. Mesmo que seja hormônio, é natural, e muitas pessoas, não, mas todo mundo usa, é fácil de usar, não.
qualquer medicação, né, hormonal ou suplementação deve ser feita por um especialista. Os ginecologistas hoje em dia, eles têm essa formação, ou o endocrinologista tem essa formação para acompanhar essas pacientes. Agora, doutora, com relação aos números, né? Esse câncer, ele está crescendo, como a gente viu, né? Está aumentando, né? Cada vez mais, por conta aí do estilo de vida, né? Como que a senhora acredita que isso pode ser amenizado ou revertido, né? Existe alguma alternativa, né? Tendo em vista que a gente está cada vez mais corrido, comendo mal, né? Cada dia a gente está recorrendo aí às comidas já prontas, né? Então, gostaria de saber a sua visão, né, sobre isso. Isso é um problema de saúde mundial. Nos Estados Unidos, o câncer de endométrio é o principal tumor ginecológico. Ele já suplanta o colo de útero, porque o colo de útero, com a vacinação e detecção precoce, caiu muito lá. Na nossa população, infelizmente, a gente ainda tem o colo de útero como principal, mas a gente tem visto o aumento do câncer de endométrio, sim. É muito importante o que a gente já conversou sobre a questão do controle dietético e do estilo de vida. Muitas vezes as pacientes, elas procuram fazer, mas eu faço exame de rotina. O exame de rotina, ele vai detectar a doença. Ele não vai prevenir a doença. Então, muitas vezes você faz, mas eu vou fazer meu ultrassom anual, eu vou acompanhar. Isso não vai impedir de você ter a doença. Você pode até conseguir detectar precocemente, mas a doença vai estar lá. A forma como a gente evita a doença é através da redução do risco, e a redução do risco para câncer de endométrio, ele é atividade física, ele é a dieta mais saudável, o controle de peso. Não existe receita milagrosa. Por mais que a gente tenha essa vida atribulada, né, que o fast food está aí, o nosso estilo de vida saiu, vários trabalhos já saíram, saiu agora recentemente que 4 em cada 10 tumores podem ser preveníveis, e aí eu estou falando todos os tipos de tumores, com mudanças do estilo de vida. Ou seja, 40% dos tumores que hoje existem na população poderiam ser evitados se houvesse uma melhora do estilo de vida. Os outros não, por quê? Porque outros estão associados a fatores que a gente não controla, né? Principalmente risco hereditário, né? Ou exposição que a gente não pode, a idade, né? São fatores que a gente não consegue mudar. Mas esses fatores que a gente pode mudar consegue reverter 4 em cada 10 tumores. E aquelas pessoas com obesidade mórbida, aí essa doença tem triplica, né? A chance de ter essa doença, esse câncer. Com a idade e a obesidade, pode até 7 vezes mais o risco de desenvolver câncer de endométrio. Então, a obesidade está associado a isso, mas está associado a risco cardíaco, né? A diabetes. E não só isso, é mais difícil tratar uma paciente obesa do que uma paciente com peso normal. Por quê? As taxas de complicações cirúrgicas são maiores, né? Você tem a cicatrização é mais dificultosa, a questão da radioterapia, você tem mais a parede abdominal é mais difícil de você penetrar. Então tem outras questões associadas à obesidade, o risco de complicações com os tratamentos, porque as pacientes geralmente estão associadas a outras comorbidades, como eu já falei, problemas cardíacos, diabetes, problemas vasculares. Então você não só aumenta o risco, como complica o seu tratamento que poderia curar a doença. Doutora, no caso, né, de uma paciente obesa, que ela é diagnosticada com câncer de endométrio, ela primeiro vai ter que cuidar desse câncer e depois fazer o tratamento aí para obesidade, uma bariátrica ou não? Isso tem alguma orientação nesse sentido? Sempre que diagnosticado com câncer, a prioridade vai ser a gente focar no tratamento necessário para o câncer. Muitas vezes você pode fazer em paralelo, por exemplo, controle, uma dieta. Durante mesmo o tratamento do câncer, você precisa entrar numa dieta balanceada. Então, você pode já iniciar o seu controle da obesidade mesmo durante o tratamento do câncer. E a depender do tipo da extensão, né? Aí, se for fazer uma bariátrica, no segundo momento, realmente não em paralelo com o tumor. A gente não pode fazer 2 cirurgias. A cirurgia oncológica, ela não pode ser misturada com a cirurgia não oncológica, porque a cirurgia oncológica, né, a cirurgia para o câncer, ela tem preceitos de segurança dentro da barriga para evitar
que esse tumor se espalhe no momento da cirurgia e a gente não pode fazer com cirurgia bariátrica, por exemplo. Essa cirurgia vai ser deixada para o segundo momento. Agora, doutora, no caso, se uma mulher teve esse câncer de endométrio, aí tem chance dele voltar ou voltar em outra parte do útero? Como que isso funciona, né? O câncer de endométrio, todo o tratamento, né, quando ele é diagnosticado inicial, o tratamento visa o objetivo de cura, né? Quanto mais precoce, maior a chance de cura, mas eu sempre digo, nem zero na medicina, nem zero, nem 100, né? Uma vez câncer, você pode ter esse risco de recidiva, que a gente chama, e por isso essas pacientes elas devem ser monitoradas. Claro que quanto mais precoce a detecção, a chance de recidiva é muito menor, esse espaçamento das visitas pode ser maior. Quando a paciente tem um tumor de mais alto risco, mesmo com intuito curativo, é preciso que ela faça um segmento rigoroso no pós-tratamento, principalmente com as visitas e avaliações, exames médicos, exames físicos, conversar na consulta e muitas vezes com exames de imagem, né, ou ultrassom, tomografia, a depender do risco da paciente. E a gente pode fazer isso a cada 3 meses, a cada 6 meses, aí vai depender também do risco da paciente. Doutora, para a gente encerrar aqui, né, nosso bate-papo, eu gostaria que você deixasse algumas orientações para as mulheres, né, que assistem aqui o nosso programa com relação ao câncer de endométrio. O que é fundamental que elas não podem deixar de fazer para aí se prevenir ou, infelizmente, se já tiverem o diagnóstico, como lidar com isso da melhor forma possível? Então, começar pela prevenção, que a gente falou aqui no programa inteiro, né, de estilos de vida saudáveis. Muito importante falar sobre a doença, tirar essa dúvida. Outro fato importante, não tem vergonha de procurar ajuda médica. Às vezes, as pacientes idosas, elas se sentem envergonhadas por ter um sangramento, ficam com receio de falar, ou ficam mesmo sem saber o que é, né? Se tem alguma dúvida sobre alguma coisa do seu corpo que não está indo bem, pergunte, procure ajuda, pergunte para a sua filha para que possa pedir ajuda, ou marque com seu médico de confiança, vá atrás, não aceite algo que não esteja normal no seu corpo. E, como eu falei também, siga suas orientações médicas, tanto em relação aos exames de rotina, né, as suas consultas periódicas. O câncer de endométrio é um câncer prevenível, então a gente tem que fazer a nossa parte para que haja aí essa redução desse problema de saúde pública que está se instalando aí no mundo e no Brasil. Com certeza, doutora. Muito obrigada pela sua participação. Eu que agradeço a todos. Obrigada, Ana Paula. O Saúde é Vida fica por aqui. Obrigada ao pessoal de casa pela companhia. Lembrando que você pode conferir todos os conteúdos no YouTube da TV Câmara Campinas e não se esqueça de nos acompanhar nas redes sociais. A gente se vê no próximo Saúde é Vida.